Fica aí. Então tá. Bom dia a todos e a todas. É com muita felicidade que nós estamos aqui hoje para a defesa de mestrado da Raíssa Fernandes, com o trabalho de serviço de referência e informação nas bibliotecas brasileiras especializadas em música. Gostaria de agradecer enormemente o aceite dos professores, professor Jonatas Carvalho, da Universidade Federal do Ceará, o professor Fernando Becchiato, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou a professora Gabriele, orientadora, Gabriele Francini, e vou ler rapidamente a biografia dos dois para a audiência, né, conhecer melhor os professores. Então, vou começar com o membro externo, o professor Jonatas Luiz Carvalho Silva, é graduado em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Bahia, pós-doutor em Ciência da Informação pela Unesp, professor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, no curso de Biblioteconomia, já atuou na Universidade Federal do Cariri, agora está na Universidade Federal do Ceará, foi coordenador dos programas profissionais na área de comunicação e informação, já foi diretor da ABCIM. O professor Jonatas tem um extenso currículo, né, que eu convido a todos, inclusive depois, quem quiser continuar, né, tiver mais interesse, para não me delongar muito, porque é uma trajetória realmente bastante extensa e que eu fico muito honrada com a participação dele aqui. O professor Fernando Luiz Becchiato, na mesma direção também, é um professor dedicado dentro do Departamento de Ciência da Informação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor em Ciência da Informação, mestre em Ciência da Informação e bacharel em Biblioteconomia pela Unesp, Marília, tem experiência na área de Ciência da Informação, atuando na encontrabilidade, arquitetura, usabilidade, estudos olfativos, enfim. Convido também a todos vocês a continuarem, né, pesquisando a vida acadêmica dos dois a partir do Lattes. Então, agradecimentos feitos. A palavra é com você, Raíssa. Você disporá aí 30 minutos para a sua apresentação, mas pode ficar à vontade. Qualquer coisa, eu abro aqui o microfone e interrompo, tá bom? Tá, tudo bem. Agradeço se você abrir o microfone, porque eu só estou vendo os meus slides, não estou conseguindo ver vocês. E nem o chat, no caso, né? Tá. Então, tá bom? Obrigada. Bom, bom dia a todas as pessoas que estão aqui, presentes para assistir minha defesa, principalmente a minha orientadora, Gabriele, né, por toda a orientação e paciência nesse processo, e por estar aqui nesse dia especial para ela também, e agradecer à banca, Jonatas e Fernando, desde da qualificação com as contribuições que fizeram para esta pesquisa. Bom, como disse Gabriela, esta pesquisa é denominada Serviço de Referência e Informação nas Bibliotecas Brasileiras Especializadas em Música, e essa apresentação vai seguir esse roteiro. Bom, aqui, né, começando pela introdução, eu destaquei alguns pontos, né, para dar contexto à pesquisa que será aqui apresentada. Começando pelo conceito de nosso cotidiano, e tem como característica principal a intangibilidade, né, é algo corriqueiro, que está presente no nosso dia a dia, e a concepção inicial do entendimento por serviço tem como uma das suas principais características ser algo não concreto. Desse modo, para mensurar, né, se o objetivo foi atingido ou não, depende da resposta daquele que o obtém, né, o usuário, o cliente, enfim. E os serviços, eles foram inseridos, né, nas bibliotecas por meio de serviços de referência e informação, e tem sido historicamente um componente fundamental na atuação delas, né. Ele foi inserido desde o princípio com o objetivo de ser um facilitador para aqueles que buscassem informação de qualquer ordem, seja na vida pessoal ou profissional, né. A integração do serviço, no contexto das bibliotecas, ele permitiu um desenvolvimento de práticas voltadas para a promoção de recursos e serviços da informação. E ele iniciou na biblioteca pública, mas ele foi difundido para todo e qualquer tipo de biblioteca, incluindo as especializadas, né, que hoje em dia vão além de preservação, organização e processamento temático da informação, como já ocorreu um dia, elas destacam-se por atender às necessidades informacionais muito específicas de determinado público, né, áreas de conhecimento ou setores profissionais. Bom, e a biblioteca especializada em música,
Então, tem demandas ainda mais específicas, né? O universo musical exige essa mediação especializada e domínio de suporte e linguagens próprias, né? A contribuição do serviço de referência e informação dentro desses tipos de bibliotecas é significativa, porque a informação, ela é disseminada também, é singular nesse ambiente, né? Acarretando um grau de comprometimento para quem atua no serviço de referência nessas unidades específicas. Então, foi pensando nesse universo que traçou-se a possibilidade dessa pesquisa, né, da Biblioteca Especializada em Música como serviço de referência e informação, de trazer contribuições para a Biblioteca Padre Jaime Diniz, né, da Escola de Música da UFRN, né. E, para além disso, essa pesquisa também foi pensada sobre a possibilidade de aprofundar o estudo e expandir para um macroambiente, né, para outras bibliotecas que tivessem acervos também especializados em música. Isso porque foi visto que existe essa lacuna na literatura, né, a produção científica sobre serviços de referência em bibliotecas de música ainda é escassa no Brasil, o que já puxa aqui para as justificativas desse trabalho, né, a justificativa científica, poucos trabalhos traçam o perfil e diagnosticam o serviço de referência e informação nas bibliotecas especializadas, apesar de fundamental para essas unidades, né? Percebeu-se com pesquisas anteriores que muitos estudos realizados anteriormente, eles lidam com o tratamento temático da informação, dos materiais bibliográficos, né? Então, carece ainda de material que subsidie como essas informações podem alcançar o maior número de usuários possíveis, né? E isso o serviço de referência faz bem. Traz como justificativa social também que, com a possibilidade da mediação e a democratização da informação, impactam diretamente a capacidade informacional de quem a obtém e, para além disso, a biblioteca que oferece serviços de referência e informação cumpre uma das suas funções sociais, né, que é ser uma facilitadora do conhecimento por meio do uso dos seus acervos e acesso aos serviços prestados. Promove também o uso do espaço físico para a interação entre esses frequentadores. Como justificativa profissional, reconhece as bibliotecas especializadas em música como protagonistas da mediação para uma comunidade específica e percebe-se que os cursos de graduação em biblioteconomia, eles são mais generalistas, né? Quando exploram as perspectivas de trabalho em distintos tipos de biblioteca, algumas vezes porque não dá tempo formado, ele pode encontrar dificuldades para desenvolver atividades, serviços, enfim, em bibliotecas que tenham públicos mais especializados. E a justificativa pessoal, né, era o vínculo que a pesquisadora, no caso eu, tinha como bibliotecária de referência na BPJD até agosto de 2025. Apesar de não atuar mais lá, a pesquisa, né, fica sempre para a biblioteca, e a inquietude da rotina me fez querer oferecer serviços que conversassem mais com essa comunidade acadêmica, né, com a carência informacional desse público específico, e fez surgir o desejo dessa pesquisa e uma melhor execução dos serviços que também já existem nessa biblioteca. Bom, e para construir essa pesquisa, então, chegou-se a seguinte questão-problema. Como a investigação de outras bibliotecas brasileiras especializadas em música pode contribuir para o desenvolvimento das atividades de referência e informação da Biblioteca Padre Jaime Diniz, da Escola de Música da UFRN. E para responder essa pergunta, chegou-se aos seguintes objetivos. Objetivo geral: investigar o serviço de referência e informação das bibliotecas brasileiras especializadas em música, a fim de melhorar os serviços da BPJD, da Escola de Música da UFRN. E objetivos específicos: discutir sobre a importância do serviço de referência e informação nas bibliotecas especializadas, caracterizar como o serviço de referência é realizado pelas bibliotecas brasileiras especializadas em música, verificar o desenvolvimento do SRI a partir da pessoa bibliotecária, estruturar uma cartilha voltada ao SRI das bibliotecas especializadas em música. Bom, para compor o referencial teórico dessa pesquisa, foram abordados, né, dois grandes temas, né, a biblioteca especializada em música e o serviço de referência e informação. Começando um pouquinho pelo histórico, né, a biblioteca especializada, de um modo geral, né, surgiu no início do século XX, acompanhando o avanço da ciência e da tecnologia.
A Revolução Industrial ela trouxe uma demanda crescente por informações técnicas e científicas, então resultou na criação de bibliotecas dedicadas a essas áreas, com o fortalecimento dessas instituições de pesquisa, dos governos, indústrias e organizações profissionais, elas passaram a reconhecer a relevância de centros de informação altamente especializados. Então, esse tópico aborda também conceitos apoiados nos autores Wright, Tagino, Maia Passos e Costa, Aguiar, Salvato e Salazário, e tendo como característica mais específica de biblioteca especializada em música, ela guarda e dissemina informação por meio de livros, periódicos, partituras, CDs, DVDs, discos e outros suportes, e tem como usuários potenciais compositores, intérpretes, ouvintes, musicólogos, professores e estudantes, né? Na biblioteca especializada, é um movimento natural até que o usuário que a frequenta saiba mais sobre determinado assunto, que é o objeto do seu estudo, do que o próprio bibliotecário. Por isso, as bibliotecas especializadas em música devem se posicionar como um espaço que contribua de maneira significativa para a formação social, acadêmica, enfim, da comunidade que as utiliza, né? Já no bloco de serviço de referência e informação, passando aqui um pouquinho pelo histórico também, foi com a ampliação do ensino público e a alfabetização que criaram um público leitor, que necessitava de assistência, daí o surgimento da biblioteca pública, onde se originou o serviço de referência, né? Como dito por Grogan, é o elo entre a biblioteca e a comunidade e oferece um atendimento individual e personalizado. De forma ampla, constitui-se como respostas às consultas e pode ser considerado o serviço-chave da biblioteca, né? É onde todo o trabalho, o ciclo, né, de todo o trabalho da biblioteca se completa. E ele possui 4 dimensões, né, apoiado nos autores aqui descritos: o tradicional, o virtual, o educativo e a mediação da informação como um trabalho de atividade fim. A função educativa da biblioteca torna-se evidente com o surgimento do serviço de referência e se expande com a introdução da educação dos usuários por meio do serviço de referência educativo. Tanto o SRV quanto o SRE muitas vezes sustentam no tripé bibliotecário, usuário e tecnologia, exigindo uma postura criativa e proativa, né, dos bibliotecários. Bom, para uma melhor compreensão do locus da pesquisa, eu trouxe aqui um pouquinho sobre a caracterização da Biblioteca Padre Jaime Diniz. Ela é uma biblioteca universitária e também especializada, que está integrada à Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ao sistema de bibliotecas da UFRN, sendo uma das 25 bibliotecas do CISB e está situada no campus central da UFRN, em Natal, né? Bom, ela foi fundada em 1969, na gestão da professora Maria Luísa Parente, com a colaboração das bibliotecárias Ilamamed e Sônia Campos, e foi reimplantada em 2000, na gestão do professor André Muniz, né, que é professor ainda atuante da Escola de Música, e foi reimplantada em 2000 sob a coordenação da bibliotecária Elizabeth Sati Kanzaki Ribeiro, coordenadora em exercício da biblioteca. O acervo conta com mais de 27 mil itens, entre eles livros, partituras, multimeios, periódicos e produções acadêmicas, e a biblioteca hoje conta com em torno de 10 serviços diretos ao usuário, entre eles a BPJD Capacita, a Hemeroteca, a Videoteca Virtual e exposições, enfim, diversos serviços que estão também no site da biblioteca. Bom, para conduzir essa pesquisa, foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos. Como método de abordagem, a pesquisa é exploratória e qualitativa, voltada a compreender como se estruturam os serviços de referência e informação. A técnica de coleta de dados utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental, por meio da visita aos sites das bibliotecas, e entrevista semi-estruturada. Para análise de resultados, utilizou a análise de conteúdo de Bardhan, por categorização da transcrição das entrevistas, sendo organizada em 5 categorias que serão apresentadas mais adiante, né? Utilizando as 3 etapas propostas por ela: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação.
O universo da pesquisa compreendeu as bibliotecas brasileiras especializadas em música e, neste contexto, incluiu bibliotecas de instituições de ensino superior, pública e instituições culturais. Estabeleceu-se inicialmente esse critério, pois foi entendido que a diversidade desses formatos seria um fator interessante para enriquecer os resultados, né, pensando nos serviços que são oferecidos por elas. Foram mapeadas 41 bibliotecas, utilizando o Guia de Acervos Musicais Brasileiros e o Guia de Bibliotecas de Artes do Brasil, e com isso foi realizada inicialmente uma visita nos sites e redes sociais das bibliotecas para mapear quais serviços e produtos eram divulgados. Optou-se, então, por contato via e-mail com as 41 bibliotecas para agendamento de entrevista. E o público-alvo foram os bibliotecários gestores ou os bibliotecários responsáveis pelo setor de referência. Sendo a coleta, né, foram 10 entrevistas realizadas entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026, e as identidades dos bibliotecários foram aqui preservadas como entrevistados de A a J, né, utilizando a ordem alfabética. Bom, aqui eu trouxe um quadro com a amostra das 11 bibliotecas participantes da pesquisa. Foram 10 entrevistas, porque um gestor respondeu por 2 bibliotecas, contemplou 3 regiões, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, sendo o Sudeste a maioria, porque também no universo da pesquisa contemplava a maioria das bibliotecas, e 3 tipos de unidades, né, universitária, pública e cultural. A BPJD não integrou a amostra, porque ela é o objeto de pesquisa, e não teve bibliotecas do Norte e Nordeste por não ter havido um retorno, né, aos e-mails enviados. Bom, serão apresentados alguns dados obtidos para alcançar o objetivo deste trabalho, destacando alguns pontos observados. E aqui as 5 categorias analíticas que foram elaboradas a partir das entrevistas, utilizando a análise de conteúdo. A primeira categoria, a mediação da informação especializada, o bibliotecário como mediador ativo e o domínio do universo musical. Na categoria 2, serviço de referência virtual tem como característica, atualmente, se configura como uma das vertentes mais relevantes do serviço de referência, a mediação à distância por meio de tecnologias digitais. A categoria número 3, o serviço de referência educativo, como características, funções educativas e a promoção da autonomia informacional. A categoria número 4, a curadoria da informação em produtos para a música, seleção e organização que agregam valor em suporte diversos, ultrapassa a mera disponibilização de acesso aos materiais. E a última categoria, a avaliação, divulgação e aprimoramento, que está mais ligada à gestão, à comunicação e melhoria contínua dos serviços de referência nessas bibliotecas. Aqui eu vou esmiuçar um pouco cada uma delas, né? Começando pela mediação da informação especializada. O bibliotecário aqui atua como mediador ativo entre o usuário e a informação. O conhecimento do universo musical é um diferencial e o atendimento é personalizado e marcado pela celeridade e prontidão nas respostas. Um dos entrevistados, aqui eu trouxe só 2, né, para destacar, comentou que ela é da música, então ela consegue aliar as 2 coisas, responde pela questão musical e também ajuda os usuários. Já outro entrevistado comenta sobre a possibilidade de ser sempre uma característica personalística e próxima, né? Que como é importante esse atendimento face a face e acompanhando o sujeito durante todo o processo da pesquisa. Então, percebe-se que a experiência do bibliotecário com a área da música configura-se como um elemento desejável no processo de mediação entre os usuários e o acervo, de acordo com as bibliotecas analisadas, e os entrevistados entendem que é importante que a biblioteca tenha um profissional capacitado com conhecimento sobre o universo musical. Não necessariamente que seja uma formação acadêmica ou profissional, mas que seja um profissional que busque sobre as especificidades do ambiente do qual está inserido, né? A formulação do conceito de mediação da informação foi elaborada por Almeida Júnior, demonstra que a mediação envolve múltiplos suportes e agentes. Ela não envolve só o usuário e o bibliotecário, mas também os suportes e equipamento informacional, físico ou não, a própria informação. Na categoria número 2, serviço de referência virtual, a mediação é realizada à distância por meio de tecnologias digitais, utilizando ferramentas como e-mail, formulários de chat, reduz barreiras de tempo e espaço e atende especialmente pós-graduandos e viabiliza a digitalização sob demanda de acervos raros.
Um dos entrevistados comenta que 80% dos nossos serviços atualmente são remotos, e já outro comenta que essa modalidade é oferecida há muito tempo, desde 2009. Então, o serviço de referência virtual atualmente se configura como uma das vertentes mais relevantes do serviço de referência dentro dessas bibliotecas analisadas, né? As bibliotecas adotam plataformas diferentes, o que evidencia que os serviços de informação passaram a extrapolar as barreiras físicas, os limites físicos das bibliotecas, estendendo-se a ambientes digitais. Existe um perfil, né, abordado aqui por eles, que procura mais esse atendimento remoto especializado. São principalmente alunos de pós-graduação nas bibliotecas universitárias e aqueles que não residem principalmente na cidade, né? Então, percebe-se que o SRV, nessas instituições pesquisadas, ele não é apenas como uma ferramenta acessória, mas uma estratégia consolidada dos serviços e favorece a construção de um ambiente informacional e adequado que se adapta às novas experiências da sociedade, né? Já na categoria número 3, o serviço de referência educativo, a função educativa da biblioteca, né, entre características, treinamentos em base de dados, tutoriais e visitas orientadas, forma usuários autônomos e desenvolve a competência em informação. Um dos entrevistados comenta que há capacitações em base de dados, tanto gerais quanto específicas na área da música, e que elas ocorrem tanto em sala de aula como também online, né? Já outro comenta sobre a importância dos treinamentos de visita orientada, fala também sobre as bases de dados, e comenta que a biblioteca mantém um programa de competência e informação. Então, essas são as duas principais fontes, né, do serviço de referência educativos, as capacitações e as visitas orientadas. As bibliotecas exemplificam esse serviço na prática, né, nas entrevistas, eles mencionam a criação de tutoriais, manuais e a gravação de treinamentos disponibilizados no YouTube, por exemplo, para tornar o usuário mais independente. E é notória na fala dos entrevistados a integração com a comunidade e a importância desse vínculo desde o início, né, por meio da realização das visitas orientadas. Aqui, subentende-se que é onde se concretiza 2 das 4 funções fundamentais do serviço de referência, que é instruir o leitor sobre os hábitos da biblioteca e promover a biblioteca na comunidade. Já na categoria número 4, a curadoria da informação e produtos para a música, a seleção criteriosa e organização contextualizada, que agrega um valor à informação, as bibliotecas ofertam diversidade de suportes e resgatam equipamentos antigos para garantir o acesso. Um dos entrevistados comenta que existe espaço multimídia na biblioteca, onde tem computadores que os usuários podem utilizar CD-ROM, aí ele fala, a gente tem rádio, então assim, porque muitos alunos nem conhecem a fita cassete, por exemplo, que até CD eles estranham, então eles têm equipamentos para diversos suportes, inclusive videocassete, para VHS, torna um espaço atrativo para os seus usuários. Já outro entrevistado comenta também que há cabines de áudio e vídeo. Então, ali, os usuários podem estar, tem disponíveis para eles tanto aparelhos de som quanto projetores, né, para que eles possam assistir, ouvir determinado som, estar ali imerso, né, no mundo deles, vamos dizer assim. Então, as bibliotecas estão sempre em busca de ofertar novos suportes tecnológicos e ou resgatar antigos suportes para possibilitar o acesso à informação. Tais produtos informacionais, né, citados pelas bibliotecas analisadas, transformam a biblioteca em um espaço privilegiado para o exercício da dúvida, da criação, do compartilhamento, da reflexão com os seus pares. Na última categoria, a avaliação, divulgação e aprimoramento recorrem a registros de atendimento, indicadores de uso e instrumentos de avaliação da satisfação e de coleta de sugestão dos usuários, como mecanismo de monitoramento e apoio à gestão do serviço de referência. As bibliotecas divulgam-se em redes sociais, boletins, e-mails, utilizam caixinhas de sugestões, são avaliadas por pesquisa de satisfação, ouvidoria e estudos de usuários, né? Um dos entrevistados comenta sobre essa divulgação por meio de redes sociais, utilizando Instagram, Facebook, entre outras. Já outro entrevistado comenta sobre que eles têm um serviço de atendimento ao usuário, que nem é só específico da biblioteca, ele é da escola como um todo,
que a instituição faz essa pesquisa de satisfação anualmente com todos os alunos, para os alunos avaliarem todos os serviços de todos os departamentos, né, incluindo os serviços da biblioteca. Então, os dados colhidos na pesquisa revelaram que, com a finalidade de promover a biblioteca, iniciou-se um forte uso às mídias digitais, né? O uso desses espaços, ele começaram a trazer uma visibilidade significativa, né, para as bibliotecas, bem como até para as instituições das quais essas bibliotecas fazem parte. E também sobre a avaliação dos serviços, que, de acordo com os dados, a avaliação é realizada de diversas formas, né, como apresentou um dos entrevistados, de acordo com a realidade e a melhor adequação para a biblioteca, né, por formulários, caixinhas de sugestões, ouvidorias, e também, nessa parte aqui, dessa categorização, mostra também que as bibliotecas, todas elas se adaptaram bem à queda da frequência presencial após a pandemia, cada uma à sua maneira. Não é que também, como parte, né, da análise e discussão dos resultados, temos aqui um pouquinho dos serviços e produtos diferenciais, que também foi resultado da coleta de dados das entrevistas, e que podem agregar valor aos serviços tanto da BPJD quanto de bibliotecas semelhantes, né? Foi percebido que alguns serviços são realizados de maneiras semelhantes nas bibliotecas analisadas e, sobretudo, nas que têm um conjunto de ser universitárias, né? Incluindo também a BPJD, né? A biblioteca que foi a centelha para essa pesquisa. No entanto, foram encontradas condutas e serviços distintos, né, que podem enriquecer o serviço de referência e informação dessas bibliotecas e alcançam a comunidade de maneira a lograr isso na sua abordagem. Então, aqui como exemplo tem a Biblioteca das Coisas, o Clube do Vinil e o Cineclube, o GLAM, o Wikidata, o Museu Virtual de Instrumentos, partituras no repositório, horário estendido das bibliotecas e o chatbot. Um outro objetivo dessa pesquisa era a criação de um produto técnico, e aqui foi criado nessa pesquisa uma cartilha que apresenta um conjunto de produtos e serviços, né, esses mostrados anteriormente e outros voltados às bibliotecas das escolas de música, conservatórios, departamentos, universitários e demais instituições de informação que são especializadas em música, bem como também está contido um questionário. Esse seu propósito é servir como referência nacional para o planejamento, implantação e o aprimoramento de serviços de referência e informação nesses contextos musicais. Bom, assim como na introdução, aqui nas considerações finais, eu trouxe alguns tópicos de destaques. Então, conclui-se com essa pesquisa que a mediação da informação especializada, o SRV, o SRE e a curadoria são pilares do SRI dessas bibliotecas, promovendo autonomia informacional e acesso democrático ao conhecimento. Então, refletiu-se que o diálogo traçado entre o referencial teórico e os resultados obtidos evidenciou também que a mediação da informação especializada é um dos pilares de sustentação dessas bibliotecas, né? Conclui-se também que o conhecimento do bibliotecário sobre o universo musical é diferencial crítico para a qualidade do serviço, a capacidade de agilidade na resposta é uma de suas marcas, e percebe-se também que o serviço de referência virtual consolidou-se como estratégia para superar barreiras geográficas, enquanto o SRE investe na formação e na autonomia do usuário. Bom, compreende-se que o estudo oferece um diagnóstico atualizado e um roteiro de serviços que podem ser implementados com recursos acessíveis, cada um à sua realidade, né, focando na criatividade e na proatividade do bibliotecário como mediador. Trouxe como produtos de pesquisa a cartilha, que eu mencionei anteriormente, e um questionário, que é um instrumento para estudo de usuários que podem ser utilizados em pesquisas futuras, né, como estudo de usuários não só na BPJD, como nas outras bibliotecas analisadas, traz como outras possibilidades de pesquisas futuras a mensuração do impacto do serviço de referência virtual e a cooperação entre as bibliotecas especializadas. Bom, e a pesquisa aqui realizada, né, reafirma que o serviço de referência e informação é o elo mais importante de qualquer biblioteca com a sua comunidade. O mesmo ocorre com a biblioteca especializada em música. Os resultados expostos indicam que a qualificação contínua, né, desses serviços, ele é fundamental, tanto para bibliotecas especializadas em música, e especialmente a Biblioteca Padre Diniz, que elas se mantenham como um ambiente de mediação da informação especializada, né,
entre aspas, e que articule com as práticas culturais, educacionais e acadêmicas desses ambientes. Desse modo, conclui-se que os objetivos propostos dessa pesquisa foram plenamente alcançados. Essas aqui são as referências utilizadas. E muito obrigada. Muito bem, Raíssa, parabéns pela apresentação. É muito bom ouvir, né, você pelo domínio, né, do conteúdo, pela tranquilidade e segurança, mas não cabe a mim, né, essa orientadora aqui, tecer nenhum elogio, só agradecer, né, esse momento que a gente teve juntas. E eu já vou passar a palavra para o professor Jonatas Carvalho, porque a gente atribui primeiro ao membro externo, né? E aí, então, fica à vontade, professor, seja muito bem-vindo, e é uma honra ter você de novo aqui, né? Passamos pela qualificação, estamos no momento da defesa. Então, é com você. Obrigada. Gabriele, bom dia, Fernando, satisfação falar com você. Raíssa, principalmente, né, que é a nossa protagonista do dia, né, desse ritual de defesa. Quero agradecer, né, vocês três por compartilhar esse momento, né. Eu costumo dizer que bancas são um momento de aprendizagem onde nós reunimos ensino e orientação por meio da pesquisa. Então, por isso que às vezes a gente discute coisas em bancas que a gente não consegue discutir numa aula, não consegue discutir numa própria orientação, né. Então, a satisfação estar com colegas, né, tão qualificados, queridos, e com a Raíssa, né, que nos proporcionou a leitura de uma pesquisa bem qualificada, tá, Raíssa? Então, antes de mais nada, eu já digo para você ficar tranquila, tá? As observações que aqui serão feitas, de fato, são mais no sentido de dar um olhar especializado de banca para que você possa aprimorar. Eu creio que, após a defesa, você tem interesse, né, de sintetizar a dissertação para a publicação de artigos, então o olhar da banca é muito importante para evitar, possivelmente, alguns comprometimentos avaliativos, né, que aqui são dois canais formais de comunicação diferentes. Tem o nosso canal, que é uma avaliação para que você cumpra com o requisito da defesa da dissertação, e você vai ter o canal dos periódicos, que é um outro tipo de avaliação, é uma avaliação comumente mais fria, né, uma avaliação, às vezes, às cegas, então a gente tem essa cultura, né? Então, o nosso olhar aqui vai ser mais no sentido realmente de polir algumas questões, tá? Mas que você pode ficar absolutamente tranquila, porque seu trabalho está bem qualificado, bem estruturado e apto, evidentemente, para aprovação. Já faço logo o veredito inicialmente, né? Para deixar-me tranquilo. Mas eu fiz aqui algumas considerações, Raíssa, que eu considero que são interessantes, porque na qualificação realmente ficou aquela questão indefinida, se você ia aplicar algo mais especificamente na biblioteca Zilama Média ou se você ia pensar coisa nacional. Acho que a decisão que você tomou por pensar uma questão mais nacional como potencial inspiração para a biblioteca Zilama Média, eu acho que foi a decisão mais assertiva. Entende? Porque você tinha potencialidade de dialogar com essas bibliotecas. Quando você conhece o todo nesse processo, você tem condições de contribuir num contexto mais específico. E aí, talvez, no doutorado, você possa aprimorar ainda mais isso, pensando uma pesquisa até mais pedagógica, ou seja, pensando não somente no serviço de referência como um serviço, mas como uma atividade que pedagogicamente contribui para o desenvolvimento da universidade. E aí você tem a ideia do serviço de referência contribuir para a atividade de pesquisa na universidade, né? Na área de música, claro, que é o foco que você está tomando, de ensino, de orientação, né? Por meio de eventos. Então, acho que agora você tem um instrumento mais precioso. Creio eu que se você tivesse feito um estudo só numa biblioteca específica, talvez você tivesse uma dificuldade maior de pensar essa totalidade. E agora não, agora você tem como voar ainda mais e pensar isso pedagogicamente. Eu tenho batido muito nisso, sabe, Fernando, Gabriele, Raíssa e todos que nos testemunham aqui, que a biblioteca precisa fazer parte mais fortemente da instituição como ambiente educativo, e não apenas como ambiente administrativo. Né? A gente já teve algumas discussões, até discuti isso com o Oswaldo algumas vezes, que ele falou assim, Jonas, mas a biblioteca não é uma instituição de ensino. Aí eu digo, e nem eu estou dizendo que é, mas a biblioteca pode contribuir, a partir da sua expertise, para atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, de cultura. Né? Agora, algumas universidades têm feito pró-reitoria de cultura, a exemplo da UFC, da UFCA, da Universidade de Juiz de Fora. Né? Então, eu acho que a biblioteca ela pode participar disso. E o serviço de referência ele tem essa
capilaridade, né, de construir essa visão pedagógica. Então, acho que agora você tem, para um doutorado, uma perspectiva maior nesse sentido, ou seja, pensar uma política para o serviço de referência no sentido de que contribua pedagogicamente, tá? E por que eu estou colocando isso e fazendo esse introito? Porque eu fiz, do modo como eu fiz na qualificação, eu vou fazer agora na defesa. Fazer algumas sugestões que você possa pensar estrategicamente, tá? E aí, em relação ao título, eu achei que o título ficou muito genérico para o que você abordou, né? Normalmente, como é um programa profissional, você elabora uma cartilha. Então, eu acho que isso também deveria estar no título, tá? Eu até sugeri aqui de maneira simplista, mas você pode avaliar isso direitinho com a Gabriele. Sugeri mais ou menos assim, ó. Serviço de referência e informação em bibliotecas universitárias especializadas. Elaboração de uma cartilha para a biblioteca das escolas de música brasileiras. Acho que teria uma confluência maior, titulativamente falando, porque você tem um produto aí, né? E para programas profissionais é interessante que o produto esteja definido já no título, porque quem vai ler já entende, opa, ela chegou numa cartilha, né? Ela chegou nesse processo. Mas se você observar junto a Gabriele alguma inserção, algum acréscimo, pode também ficar à vontade, tá? Mas é mais uma sugestão para não ficar tão genérico, né? Porque o modo como o título ficou, parece que você não teve um resultado, né? A gente precisaria ler sua dissertação para entender o resultado. Quando isso já está exposto no título, já nos dá uma motivação maior para revisar a leitura, tá? Vamos agora para a introdução, certo? Eu gostei do seu resumo, tá? Não fiz nenhuma consideração tão efetiva, mas já eu posso fechar falando alguma coisa sobre o resumo. Na introdução, veja, página 18. Você menciona os 2 conceitos do Oswaldo, né? Mas eu não vejo você fazendo uma contextualização fundamentada com o serviço de referência e informação. E isso, de certo modo, me preocupou, porque é o seguinte: há essa concepção histórica, a mediação da informação surge do serviço de referência. Ok, isso historicamente tem sentido, mas não é uma origem natural, entende? Não é assim, porque o serviço de referência surgiu, a mediação automaticamente surgiu. Inclusive porque, por muitas décadas, o conceito de mediação ele ficou sibilino ao conceito de difusão. Então, entendia-se na nossa área que mediação e difusão eram a mesma coisa. Quantas décadas isso não levou para ser desconstruído? Né? Nós estamos falando de um serviço de referência que surge no final do século XIX, nós estamos falando de 1883, mais ou menos, na Biblioteca Pública de Boston, né? E a gente só vai tratar isso em termos de mediação de uma forma mais ampla já no final do século XX, a gente está falando de praticamente um século. Então, quando a gente naturaliza a origem, a gente perde a oportunidade de construir os linkamentos epistemológicos históricos que são permissíveis. Então, o que foi que eu pensei, né, quando eu li a Raíssa escrevendo? Isso na introdução se torna perigoso, porque é como se você já estivesse querendo determinar um conteúdo que não foi efetivamente discutido. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu até coloquei aqui 2 possibilidades de sugestão para você pensar. Veja, eu trouxe aqui alguns artigos para você, certo? Que você teria 2 possibilidades. Uma, melhorar a introdução, tentando mostrar a relação entre SRI e mediação. E o outro seria você levar isso para o referencial teórico, porque no referencial teórico você não discute efetivamente mediação. Então, talvez trazer aí para o referencial teórico, coisinha básica, 2 páginas, sabe? Só para discutir, olha, mediação vem do SRI nesse contexto, né? Porque ela pensa nesse processo de estimular uma interferência, ou seja, o que seria interferência? É a capacidade de você corroborar diretamente com a atividade da comunidade, né? A questão da apropriação, ou seja, o que difere a apropriação de uso, né? Então, a apropriação vai ser diferente de uso, porque a apropriação necessariamente ela envereda um encaminhamento de ação para uma coisa maior, que pode ser a geração de um novo processo comunicativo, pode ser a construção de uma nova competência, pode ser a solução de um problema, pode ser a resposta para uma pergunta, pode ser a construção de um novo conhecimento, pode ser a criação de um produto, entende? Então, essas dimensões, elas precisam ser trabalhadas para que não se naturalize. Temos o SRI, naturalmente a mediação ocorre. Não, né? Até porque, como eu disse, a ideia de mediação que se tratava era muito mais vinculante à difusão
do que propriamente ao entendimento de mediação que nós temos nas últimas 2 ou 3 décadas, tá certo? Então, eu talvez levasse isso para o referencial teórico, discutisse 2 partes, dizer assim, olha, a mediação, de fato, ela tem uma origem, tem um pé originário no serviço de referência, mas que historicamente demandou uma construção, demandou uma assimilação de conhecimentos para que se consolidasse. E aí a gente demorou um século, né, para fazer isso, entendeu? Talvez porque a preocupação como serviço de referência surgiu fosse difundir. Não fosse necessariamente a mediação como a gente entende hoje, era difundir mesmo, era um outro processo, era um outro momento histórico, e não tem problema, né? Mas a concepção que nós temos hoje nos permite dizer que essa origem entre SRI e mediação, ela não é automática, ela não é natural, ela precisou ser construída. E aí a gente tem um serviço de referência que trabalha décadas com o processo de difusão, né? Se você pegar até os serviços que vão surgir posteriormente, nos anos 60, o CIO, que é o Serviço de Informação Tributária, a DSI, que é a Disseminação Seletiva da Informação, são processos ligados por meio de serviços que eles estão mais preocupados com a difusão em si do que necessariamente com a mediação, como nós entendemos hoje. Mas nós hoje conseguimos entender que esses serviços têm potencialidade mediacional pelo entendimento que nós construímos. Então, eu acho que essa discussão ela é importante que seja feita no referencial teórico. Talvez 2 páginas aí você consiga. E aí, eu tenho alguns artigos, né? Trouxe uns 3 artigos aqui para você pensar como essa discussão ela pode ser produzida, tá? Para que você não naturalize. Isso é uma coisa que eu acho que quase toda banca eu falo. Não naturalizar as relações, não achar que elas são automáticas, né? A gente aqui é professor, né? Cada um de nós aqui tem uma peculiaridade. O quanto que a gente construiu, o quanto de noite que a gente virou para pensar um texto, para pensar uma ideia, que a gente apanhou, né? Que a gente foi para um evento, colocou ao escrutínio do debate público. Então, a gente constrói isso, né? Não é uma coisa dada. E se a gente entende hoje isso, é porque tivemos pelo menos um século, né, de construção, tá? Então, eu até coloquei assim, né? A observação 1. Caso perceba que é complexo para fazer isso na introdução, tira isso da introdução e leva isso para o referencial teórico, para não fazer nenhuma determinação prévia, tá? Eu até coloquei aqui, observação 2. Outra possibilidade é levar essa discussão para o referencial teórico, pois é interessante do ponto de vista de fundamentação, e, sobretudo, para respaldar a sua análise de dados, em especial a categoria mediação da informação especializada, que demanda um diálogo mais amplo com os fundamentos da mediação da informação. Já eu também vou chegar nessa parte na análise dos dados. Tudo certo até aí, Raíssa? Ok? Pronto. Então, vamos agora para a página 20, né? Você coloca assim, à vista disso, percebe-se ainda que o trabalho desenvolvido no SRI está presente nos diferentes tipos de biblioteca, de maneiras distintas, segundo Almeida Júnior, em 2013. Esses tipos se dividem em 4. A biblioteca pública, a escolar, a universitária e a especializada. Ok. Agora, essa afirmação aqui, que você faz a seguir, eu particularmente retiraria, porque eu acho que ela é perigosa. Olha o que você afirma. Enquanto as bibliotecas pública e universitária oferecem serviços amplos para um público diversificado, a biblioteca escolar e especializada destacam-se por atender às necessidades informacionais muito específicas de determinado público, áreas do conhecimento ou setores profissionais, né? E aí eu vou fazer igual o João Inácio Júnior aqui do Ceará, né? Não sei se vocês viram aí que estava viralizando aí, que fazia a dancinha. Será? E você pode ter uma biblioteca universitária especializada que atenda um público muito específico. Acho que a sua própria dissertação é prova disso. Então, veja, quando a gente tem afirmações muito deterministas, elas podem parecer perigosas. Eu concordo, eu acho que a biblioteca pública tem uma função de atendimento diversificado de público. A universitária não necessariamente, depende do perfil de biblioteca. Se você pegar uma biblioteca universitária especializada em música, ela é uma biblioteca especializada, mas universitária. Então, eu tiraria isso aqui para não te comprometer em nenhum momento. Porque, por exemplo, biblioteca escolar, que é uma coisa que a Gabriela também toca muito no íntimo dela, né, no íntimo intelectual dela. A biblioteca escolar, sim, a gente entende que atende uma comunidade específica. Mas se ela fosse plenamente efervescente, ela poderia atender a comunidade externa também. Tá entendendo? Ela pode atender os responsáveis. Então, eu acho que essa coisa do atendimento ao público pode até ser um pressuposto. A gente entende que a biblioteca pública atende uma comunidade mais geral. Mas eu tiraria para não te comprometer. Tá entendendo? Porque senão você reduz inexoravelmente o papel da biblioteca. E eu acho que a biblioteca pode atender tanto quanto possível dentro da potencialidade que ela tem. Ainda que a gente saiba que umas
tem mais diversidade de público do que outras, mas eu tiraria, tá? Porque senão pode te comprometer nesse sentido. Deixa eu ver aqui, página 22, né? A pergunta problema, eu faria uma inversão. Eu pensaria o seguinte, ó, como é possível pensar o desenvolvimento das atividades de referência e informação da biblioteca Padre Jaime Diniz, da Escola de Música da UFRN, a partir da contribuição de outras bibliotecas brasileiras especializadas em música? Eu imaginei que essa inversão ficasse melhor, porque o teu foco, na verdade, não é biblioteca específica, são as bibliotecas gerais. E aí você está introduzindo como proposta de, estou entregando uma proposta a partir de uma visão nacional para esta biblioteca. É um direito seu, você poderia fazer isso na UFPB, se estivesse na UFPB. Você poderia fazer isso na UFC, se estivesse na UFC. Mas você está fazendo isso na UFRN porque você está na UFRN. Isso, inclusive, sustenta a tua justificação, né? E aí eu acho que essa inversão ficaria melhor. Mas aí é algo para você olhar também com a Gabriela, tá? Como eu disse, são sugestões, tá? Não é nada determinado, não, tá? Deixa eu ver aqui. Ainda na página 22, no objetivo geral, eu sugeriria você fazer do seguinte modo. Investigar o serviço de referência e informação das bibliotecas brasileiras especializadas em música, a fim de propor alternativas para o desenvolvimento do serviço da biblioteca Padre Jaime Diniz, da Escola de Música da UFRN. Ok, então fica claro que você quer contemplar uma perspectiva nacional para ofertar uma proposta a um contexto local. Isso é um anseio de pesquisa seu. Você não tem como garantir que isso vai acontecer, porque é preciso que haja implementação da biblioteca, né? Ainda que você tenha corresponsabilidade nesse processo. Mas você está... Só existe a possibilidade de você ofertar isso ao contexto local porque você fez uma pesquisa de caráter nacional. Se não fosse, não seria possível. Você teria feito um estudo bem local mesmo, né? Por isso que eu acho que o mérito da tua pesquisa maior está aí. Porque você traz uma perspectiva maior para dizer, olha para isso aqui, porque vocês vendo a realidade nacional, vocês podem ir adaptando, né, possíveis contexturas de aplicação específica. Tá? Ok? E na página 22 ainda, no objetivo específico A, eu sugeriria colocar o seguinte modo. Discutir sobre os fundamentos conceituais do serviço de referência e informação nas bibliotecas especializadas. Aí você vê se você coloca universitárias especializadas ou só especializadas. Como eu te disse, a percepção que eu tenho é que você pode ter até biblioteca pública especializada. Você pode ter uma biblioteca pública infantil, por exemplo, como nós temos em algumas cidades. Ela atende públicos infantis. Ela é uma biblioteca pública, mas ela é especializada. Então, a biblioteca especializada, ela não necessariamente é uma biblioteca independente. Ela, muitas vezes, é uma biblioteca interdependente. Você pode ter uma biblioteca especializada jurídica, uma biblioteca especializada de saúde, uma biblioteca especializada universitária, uma biblioteca especializada escolar pública. Então, eu utilizaria sempre universitária especializada, para deixar claro que, embora você esteja fazendo o estudo num tipo de biblioteca específico, ela será universitária. A base dela constitutiva é universitária, ainda que ela também seja especializada. Entende? Porque se você coloca só especializada, dá a impressão de que ela não está dentro de uma instituição de nível superior. Ok? E aí na introdução, não sei se eu vi direito, mas eu não vi você anunciar as sessões da dissertação. Sessão tal, sessão tal, sessão tal, sessão tal. Eu acho que eu até falei isso na qualificação, né? Lembra da musiquinha do Alceu Valença, a anunciação, né? Das Bruna Neve. Não vou cantar não, porque senão fica feio. Mas a anunciação, introdução é sinônimo de anunciação, ou seja, você vai na introdução indicar os elementos que serão discutidos, ou que foram discutidos, né? Porque já aconteceram. Então, é uma anunciação mesmo. Então, na sessão tal, referencial teórico vai ser tratado sobre isso, na metodologia, aquilo, análise dos dados, isso, aquilo, e considerações finais, isso e aquilo, tá? As sessões, né, dos elementos textuais da tua dissertação. Então, introdução, tudo certo. Referencial teórico. Na página 61, certo? Eu confesso que senti falta da Raíssa pesquisadora acrescentar dados sobre o serviço de referência em bibliotecas universitárias especializadas. Dados concretos, tipo, o que as bibliotecas universitárias têm feito em relação ao serviço de referência? Aí eu te passei um artigo aqui, até um artigo recente, de 2021, que ele faz um diagnóstico de bibliotecas do Nordeste. Talvez te ajudasse você seguir isso, sabe? Na análise dos dados, principalmente. Tem dados, tem gráficos que poderiam te ajudar,
neste sentido, dados concretos, porque como você faz um estudo, ainda que seja numa biblioteca específica de música, é importante que você introduza o panorama de atuação dessas bibliotecas. Eu não sei se você lembra, mas nós falamos na qualificação sobre o serviço de referência virtual, lembra? Eu acho que as bibliotecas estão um pouco anacronizadas ainda nesse processo, porque o serviço de referência virtual é uma necessidade que já está sendo pedida pelo menos desde o início da década passada. Pelo menos, né? E a gente ainda não tem isso programaticamente, né? Até pegando o conceito aqui do Luciano Floridi, né, de infosfera, né? Cadê as bibliotecas universitárias na infosfera? Ou seja, nos ambientes múltiplos que nós temos potencialidade de trazer informação, né? Hoje a gente tem informação em potencial em vários instrumentos digitais que as bibliotecas não estão necessariamente aproveitando. Então, falta aí o serviço de referência virtual como programação da biblioteca, né? Então, eu acho que seria interessante você trazer esses dados do que as bibliotecas têm feito em relação ao serviço de referência para que nós consigamos fazer a crítica, tá? Uma vez eu conversei... A gente dá aula, claro, para muitos bibliotecários, e parece que a gente que é professor, parece que a gente está preocupado em falar mal do bibliotecário, e não é isso. A gente está falando do ponto de vista do pesquisador, o que nós consideramos ideal. Consegue entender? Não é assim, não é que a biblioteca escolar é ruim, a biblioteca universitária é ruim, não. Dizer, olha, do ponto de vista do pesquisador, é possível melhorar nisso e naquilo outro. E aí vem bibliotecário, colegas meus, falar, professor, mas é porque eu trabalho muito, eu tenho muitos problemas. Eu digo, olha, eu acho que você não deveria falar isso para mim, porque a Gabriela e o Fernando, porque nós trabalhamos muito também. Imagina a gente para fazer mestrado, para fazer doutorado, para criar projeto nisso em instituição, como é que não é? A gente vira à noite, a gente pede final de semana, e ninguém está pedindo para ninguém fazer isso. Mas o que a gente está dizendo existe uma expertise especializada de conhecimento que está dizendo, olha, é preciso aprimorar o serviço de referência. Ele não pode mais ser o serviço de referência do século XX. Existe uma outra dinâmica hoje que é necessária. Então, o que a gente está dizendo para a classe bibliotecária nós entendemos que há outros nichos de atuação que podem ser aprimoráveis e que devem ser aprimoráveis. E nós encontramos na biblioteca universitária o maior arsenal de aplicação disso, porque é uma biblioteca mais, digamos, ampla, no sentido de uma atuação científica, de uma atuação técnica. Então, a gente sugere isso, né? Então, isso precisa ser discutido, inclusive nos SNBUs, né? E aí, cadê o serviço de referência virtual, né? A comissão da FEBAB, né? De bibliotecas universitárias, como é que está pensando isso? Eu acho que essas discussões elas são centrais. Por isso que a sua pesquisa é importante, porque por alguns anos eu ouvi o seguinte, que tinham pessoas falando que o serviço de referência de informação estava ultrapassado. Eu disse, não, ele não está ultrapassado. Ele está sendo renovado. O problema é que, entre o que a teoria está propondo e o que a ação está estruturando, há ainda um distanciamento. Vocês estão entendendo? Então, a universidade está entregando, os pesquisadores estão entregando subsídios, mas acho que as bibliotecas precisam começar a desenvolver isso. Assim como nós, pesquisadores, seremos criticados quando, a biblioteca está precisando fazer um negócio e vocês ainda não criaram nada para isso. Vocês precisam pensar a criação disso. Então, essa crítica ela é saudável, ela não é uma crítica negativa. Sabe? Ela é uma crítica no sentido de, olha, serviço de referência precisa ser aprimorado, precisa ser pensado no SRV também. Senão as bibliotecas vão perdendo essa capacidade de atualização. Tá bom? Então, eu trouxe aqui o artigo para você dar uma olhadinha. Tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto. Aí eu coloco o seguinte. Ao fim da discussão sobre SRI e SRV, seria interessante você trazer exemplos de bibliotecas universitárias especializadas que possuem programa de SRI e SRV, para robustecer a tua fundamentação. Pode talvez ser bibliotecas nacionais ou internacionais. 2 ou 3 exemplos, aí, sabe? Assim, uma biblioteca universitária espanhola, canadense, mexicana, sabe? Exemplos concretos. Ultimamente eu tenho até discutido isso com as pessoas, mas o referencial teórico não é para discutir teoria? Não apenas isso. O referencial teórico é para discutir também ações que são construídas que podem ser teorizadas. Porque muitas vezes nós não conhecemos. Então, quais são as bibliotecas brasileiras universitárias que têm um programa de SRV hoje? Né? No artigo que eu te passei, pode até ajudar, porque eu vi que uma ou outra estão começando a aplicar isso. Mas ainda é algo muito incipiente, ainda é algo muito embrionário. Tá? Então, acho que você poderia trazer isso, uns 2, 3 exemplos. A biblioteca tal, ela trabalha com SRI, SRV dessa forma, dessa forma, dessa forma. Eu acho que daria à tua dissertação um robustecimento teórico.
porque você está trazendo a ação para o pensamento. Né? A gente acha que o referencial teórico é só levar o pensamento para a ação. Não, a gente também pode trazer a ação para o pensamento. Tá? Então, ok. Metodologia. Na página 68 e 69, você coloca assim, ó, o parágrafo... eu falo assim, né, o parágrafo que trata do uso do Guia de Acervos Musicais Brasileiros, né, elaborado pelo extinto Comitê de Bibliotecários Catalogadores e mantido pela biblioteca da ECA, né, da USP, e o Guia de Biblioteca de Arte, elaborado em 2015, eu acho que deveria estar no critério de inclusão e exclusão. Eu acho que você deveria acrescentar esta seção secundária. Critério de inclusão e exclusão, ou seja, a partir desses catálogos, a análise será construída, e eu utilizei esse por isso. Utilizei porque eles são mais consistentes, porque eles foram feitos por uma comissão institucionalizada, né? E não inseri outros, porque eu considerei que esses dois dão conta. Tá? Então, eu acho que isso aqui é um elemento exponencial para critério de inclusão e exclusão. Tá? Eu até também tenho dito muito isso com pesquisas que tratam com instituições. Quando a gente não coloca critério de inclusão e exclusão, parece que a gente não está delimitando, Raíssa, as nossas escolhas. Então, acho que essas escolhas elas são importantes que sejam feitas e muito bem postuladas na metodologia. Vamos lá, ainda na metodologia, é importante você acrescentar um parágrafo mostrando como incluiu as bibliotecas a partir dos guias, e um parágrafo mostrando os motivos pelos quais excluiu, tá? Aqui na questão do critério de inclusão e exclusão. Na página 72, é pertinente detalhar como realizou a pesquisa documental, considerando, primeiro, tipos de documentos utilizados. Quais foram os documentos que a Raíssa utilizou? Acho que na metodologia não ficou tão evidente assim. Vínculo autoral e ou institucional dos documentos. Isso é importante, porque a gente tem que dar credibilidade autoral. O que a gente vê aí, a galera cometendo plágio, eu já vi, por exemplo, comissões de bibliotecas universitárias, que tem gente que trabalha na comissão e não tem um nome colocado porque tem problemas internos. Então, isso é importante, a gente dá essa credibilidade autoral a quem trabalha com esses documentos. E o conteúdo dos documentos utilizáveis. Então, acho que na metodologia faltou mais isso, né? Eu até brinco que a metodologia é o momento Sônia Abrão ou Nelson Rubens da pesquisa. Você tem que ir no detalhe, você tem que ir na intimidade, tá? Mas não faça igual o Nelson Rubens, não, tá? Negócio de aumentar e não inventar, não. Você tem que realmente detalhar mesmo, tá? Mas é o momento de intimidade da pesquisa, que é quando o teu leitor, claro, a sua dissertação vai para um repositório institucional da universidade, quando o teu leitor for se debruçar sobre a dissertação, ele vai dizer, e aí, como é que ela pensou a metodologia? Tem detalhes que são tão importantes que nós, por já sabermos tanto, achamos que os outros não já sabem, que os outros não precisam saber às vezes, mas precisam, tá? O leitor ele não tem a intimidade, né? É diferente de uma leitura literária. Leitura literária, você não tem a obrigação de, enquanto autor, dizer por quê, por qual motivação você fez. Mas na leitura científica, técnica científica, você obrigatoriamente tem que pulsar essa descrição, tá? Então, detalham mais isso para ficar mais transparente na tua pesquisa. Eu até sugeri aqui, se você quiser, você pode sintetizar isso por meio de um quadrinho ficaria bem mais didático, né? O tipo de documento, a autoria, né? O conteúdo que trata desses documentos, tá bom? Para a análise documental ficar mais consistente. E na página 73 da metodologia, eu coloco assim, é interessante indicar as questões que foram abordadas na entrevista, tá? Algumas pessoas até me perguntam, professor, mas já não está no apêndice? Mas quando você coloca na metodologia, você priva, aliás, quando você não coloca na metodologia, você priva o leitor de continuar a leitura. Aí o leitor tem que parar, tem que ir lá no apêndice para ver o que a entrevista trata. Tá vendo a questão da intimidade a qual eu me refiro? Né? Então, quando você tem lá, as questões foram essas. Ou se quiser fazer por meio de um quadro, por meio de linhas, porque aí o leitor ele vai continuar fluidamente na leitura. Então a entrevista é essa, ela trata disso, então eu posso continuar lendo. Se ela for lá para o apêndice para depois voltar, ela já pode se perder. Né? Ou hoje, né, com esse desenvolvimento científico que a gente tem, né, que a gente hoje consegue identificar o que nós somos, por exemplo, quem tem TDAH, sabe a dificuldade que é ler um texto para depois ir, para depois voltar de novo, então você acaba ficando um pouco comprometido na leitura. Então, quanto mais detalhada for a tua metodologia, melhor, tá? Ok, Raíssa, análise dos dados, né?
Eu gostei dessa análise dos dados, tá? Acho que ela está bem qualificada, acho que ela tem um uso tecnicamente definido, tá? Agora, tem duas coisas aí que eu senti falta. A primeira, um pouquinho mais de criticidade analítica, em especial trazendo diálogo com as questões do referencial teórico e da literatura científica, tá? Eu acho que essa questão é importante. E o segundo, aí é uma questão mais minha, tá, Raíssa? Isso aí você pode ver com a Gabriela tranquilamente, você diz, ó, pessoal, não concordo, não acho legal. Agora, eu sou muito favorável que na análise dos dados seja clarificado o que é a pergunta, o que é o dado e o que é a interpretação. Porque senão pode ficar um pouco disperso. A gente chega um momento que a gente confunde o que é dado e o que é interpretação. Então, assim, pelo menos no começo, você diz, ó, a pergunta é essa, trata disso, tá? Nós temos esse dado aqui, para que você possa interpretar. Mas isso é método, tá? Não é questão de estar errado como você fez, não. Achei ótimo, ficou bom. Só que, às vezes, quando você não coloca a pergunta, o leitor tem que ir lá na metodologia buscar qual é a pergunta. Tá entendendo? Então, ó, você já dispersa a leitura. Então, pensa nisso. Em cada pergunta. A pergunta desta categoria é essa, tá? Para que você não tenha que, digamos assim, dispersar a leitura, tá? Vamos lá. Em seguida, na categoria mediação da informação especializada, eu acho que vale um diálogo aqui com autorias. Eu coloquei algumas aqui, tá? Você pode dar uma olhadinha depois. Eu coloco até os artigos aqui para você dar uma olhadinha. Porque, veja, você coloca o termo mediação da informação especializada. Gostei. Só que eu acho que falta sustentar isso com base autoral. Porque, mais uma vez, você naturaliza a relação entre SRI e mediação. Se eu falo de SRI, necessariamente estou falando de mediação. Não é bem assim. Então, você tem aí Oswaldo, você tem Henriette, você tem o Fernando, você tem eu, você tem Gabriel, você tem uma galera, você tem o João Arlindo. E eu passei aqui alguns artigos que você poderia discutir. Porque, veja, onde é que eu prevejo, né, potenciais relações entre o SRI e a mediação? Tá? Primeiro aspecto é na programação. Programação, ou seja, um SRI que ele não é programado na biblioteca, dificilmente ele vai ter capacidade de instituir os elementos, por exemplo, que a Henriette coloca, o dialógico, o estético, o formativo, o ético, o político. Né? Recentemente, por exemplo, eu produzi novas dimensões voltadas para o desenvolvimento sustentável, né? Que é a comunicativa, a institucional, a valorativa, a metodológica e a pública. É um outro contexto, não está relacionado à Henriette, não é uma oposição, não é uma contradição da Henriette, é um outro viés. Então, para que você insira uma categoria cujo nome é mediação da informação especializada, você tem que mostrar em que pé isso tem relação com o SRI. Porque senão, mais uma vez, você naturaliza. Então, trazer a ideia de interferência e de apropriação, ou seja, pensar que o serviço de referência não pode ser apenas difusivo, mas um serviço que realmente se preocupa em transformar a realidade das pessoas. Não é um serviço que apenas foi feito para existir, mas é um serviço que foi feito para construir, né? Se a gente for pegar com a base filosófica, do existencialismo filosófico, ele vai dizer, o Sartre vai dizer, estamos condenados à liberdade. Ou seja, a existencialidade é um princípio, não é um fim. Então, a existência do serviço de referência é um princípio, não é o fim. A mediação vai dar a esse serviço de referência finalidades estratégicas para aplicabilidade. Então, eu acho que para você pensar a mediação da informação especializada, é importante você trazer as autorias que sustentam, tá? Vamos lá, estou pertinho de terminar, tá? Aí eu trouxe aqui alguns artigos para você olhar direitinho, tá? E aí eu até coloquei aqui, ó. Você pode trazer as seguintes ideias para dialogar com as entrevistas, ó. Primeiro, contextualizar as tipologias da mediação da informação ao SRI, contextualizar as dimensões da mediação da informação ao SRI, é uma escolha sua, tá? Eu acho que as dimensões da Henriette são muito satisfatórias para isso. Né? Não sei se você conhece bem, mas são essas 5 dimensões: dialógica, estética, formativa, ética e política. Então, como é que isso se institui no contexto do serviço de referência e informação? Né? A Henriette vai dizer, por exemplo, na visão dela, das dimensões dela, vai dizer que a dimensão ética é a central para articular os demais eixos. Então, por exemplo, como pensar uma mediação da informação especializada por meio de uma dimensão ética? Henriette vai falar do cuidado, né? Ou seja, o serviço de referência e informação ele tem que se preocupar em cuidar das pessoas. Como é que cuida das pessoas? Cuida intelectualmente, cuida psiquicamente, no sentido de não fazer o usuário perder tanto tempo, né? Cuida no sentido do valor.
de não fazer com que o usuário, me desculpe o termo, busque qualquer porcaria na internet e use. Tá entendendo? Então, tudo isso tem que ser pensado do ponto de vista de uma mediação da informação especializada. Tá? Então, você pode utilizar dimensões da DNRIET, né? Tem até as minhas também, mas acho que a DNRIET é mais consolidável nesse sentido. Eu acho que seria mais viável. Como eu disse, a minha é mais por desenvolvimento sustentável. É um outro viés, tá? Deixa eu ver aqui. Sim, aí coloquei aqui também, né, sobre o SRV. Trazer um diálogo dos exemplos de bibliotecas que implantaram a SRV, né? E no SRE, tá? Eu achei interessante a ideia do SRE, mas é interessante também trazer diálogos do SRE que dialogam com mediação e competência em informação. Porque o serviço de referência em informação ele não é necessariamente educativo. Ele pode ser, mas ele não necessariamente é. Então, para que ele seja, tem que trazer a ideia de competência e de mediação para dar viés a isso. Como a gente está falando muito hoje, utilizando o termo educação e informação. Então, o serviço de referência educativa, ele teria que ter uma propositura de educação e informação. Tá? Então, são fundamentos que a área está trazendo. Né? Aí são coisas novas, tá? Então, assim, é normal que a gente ainda não esteja trazendo. Na curadoria da informação em produtos informacionais para a música, eu até coloquei aqui, ó, é interessante trazer os produtos informacionais que podem ser desenvolvidos, né? Que produtos são esses? Produtos tecnológicos digitais, produtos de inovação, produtos bibliográficos, produtos documentários, audiovisuais, artesanais, instrucionais, né? Que a biblioteca pode fazer a partir do SRI e do SRB e das categorias que você está colocando. Ou seja, que produtos podem ser criados? A gente conhece produtos tradicionais como catálogos, né? Como guias, mas pode também trazer outros tipos de produtos, né? Como base de dados, não necessariamente que a biblioteca crie, mas que ela pode reproduzir os já existentes. Base de dados, aplicativos, né? Eu tenho mencionado isso nas minhas palestras. A gente usa aplicativo hoje, Raíssa, para tudo. Para se alimentar, para se vestir, para tudo, para fazer tudo na vida. Mas as bibliotecas hoje não têm aplicativo, ainda hoje não tem. Eu falo isso há 12, 13, 14 anos e hoje ainda as bibliotecas não têm aplicativos para poder dizer, o usuário dizer assim, ó, na palma da minha mão eu tenho a biblioteca aqui para poder fazer o que eu quiser. A gente não tem, então quer dizer, como é que a gente vai pensar uma biblioteca criadora de produtos se ela não está acompanhando o que a contemporaneidade está pedindo? Isso aí é importante também pensar. Na categoria estou quase terminando. Na categoria avaliação, divulgação e aprimoramento dos serviços e produtos, eu acho que vale um diálogo com as dimensões. Né? Eu sugeri ou da Henriette ou minha, mas você pode olhar direitinho, porque eu tenho uma dimensão metodológica, ela é avaliativa. Então, como a gente avalia o serviço de referência? Né? Como a gente avalia a própria mediação? Né? Por isso que eu digo que as dimensões que eu proponho são diferentes da Henriette, elas não são contrárias, são diferentes. Porque eu vou tentar avaliar isso do ponto da política pública, ou seja, como é que a mediação é avaliada? Quais tipos de avaliação são produzidas? Né? A gente entende que qualquer política que é desenvolvida e não é avaliada, ela perde o seu nexo de construção. Porque ela não consegue ter uma continuidade nesse sentido. Tá? E no quadro 18, para fechar a parte da análise dos dados, serviços e produtos considerados diferenciais nas bibliotecas participantes da pesquisa. Eu coloquei assim, ó, esse quadro demonstra precisamente questões que criticamente podem ser acrescidas na análise dos dados, a fim de construir uma interpretação mais sólida dos dados. O teu quadro 18 está maravilhoso. Você pode trazer isso mais para a análise dos dados, para dizer, ó, eu senti falta disso aqui na biblioteca, eu senti falta daquilo ali, eu acho que isso aqui poderia ser implementado, eu acho que o que eu falei no referencial teórico sobre SRI e SRV pode ser implementado, os exemplos que eu dei de SRV em bibliotecas podem ser implementados nessas bibliotecas de música, ó, dá mais criticidade, porque o grande problema quando a gente usa o termo, Raíssa, análise dos dados, é que a gente pensa que é só uma análise linguística, e não é. A análise dos dados é uma análise também contextualmente social, porque você vai ter que analisar o que a literatura científica está dizendo, o que a exemplaridade das instituições está dizendo. Senão fica uma coisa muito distante da realidade. A gente vai ficar só no contexto linguístico. Claro, ainda que você tenha utilizado a análise de conteúdo, o foco central é linguístico, mas não precisa ser apenas linguístico. Né? Ele também tem que se preocupar com o que a realidade está dizendo. Ó, a literatura científica está falando em SRV, e não é há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, está se falando há 20 anos atrás, né? 25 anos atrás, SRV, não é uma coisa nova no sentido de inédita, é uma coisa que a literatura já vem falando.
Por que as bibliotecas não estão preocupadas em fazer? Né? Questão de equipe, questão de apoio da universidade, ok, você pode colocar isso, mas é importante que você se expresse, que você se posicione na análise dos dados. E o teu quadro 18, ele dá indícios para isso. Você pode trazer alguns elementos que você colocou no quadro para discutir lá na análise dos dados, ok? Nas considerações finais, eu coloco só uma questão seguinte, para você acrescentar. Primeiro, um ou mais parágrafos para responder a pergunta problema, tá? Aquela resposta pontual. Essa resposta provavelmente vai ser o que vai estar no teu resumo lá na conclusão. Certo? Vai estar lá. A resposta para a pergunta problema. O que é que a tua dissertação respondeu? Tá? Em relação ao que foi realmente proposto. Um parágrafo para confirmar cada objetivo específico, né? Gerar constatações de pesquisa, em especial a partir da análise de categorias, tá? E possíveis temáticas de pesquisa que a dissertação pode gerar. Ok? Se você acrescentar isso, você faz uma considerações finais mais robusta. Em relação ao produto, né? Gostei, está bem estruturado, bem contextualizado, né? A minha dica para o produto seria na categoria mediação da informação especializada, que seria exatamente o que eu falei na análise dos dados, trazer possíveis aplicabilidades e fundamentos da mediação da informação, tá? Na questão do SRI, né? Indiquei até aqui as da INRIET que eu acho fundamentais, tá? Então, aí, realmente, é uma questão que eu acho que poderia ser interessante para robustecer o produto. Porque você entende, quando você fala, Raíssa, mediação da informação especializada, é uma proposta que você está colocando. Esse conceito não está pronto na área. Quando você coloca serviço de referência educativo, isso não está pronto na área. Então, é compromisso seu, ao trazer isso, dizer como você está sustentando. Senão, se você for levar isso para um evento, o pessoal vai debater, beleza, mas o que é isso? Aí você vai dizer, não, eu estruturei aqui, mas ainda não está muito bem pronto na minha cabeça. Né? Então, as pessoas vão questionar você por isso, tá? E aí, só mais uma última questão para fechar, tá? Já pedindo desculpas pelo adiantamento da fala. Em relação às normas, eu percebi que alguns parágrafos parece que estão alinhados à direita, né? E seria interessante que você os deixasse justificados. Aí não sei se é questão de configuração ou foi realmente você já cansada, que é normal, né? A gente nunca fica perfeito, sempre vai ter um ponto que, né? A gente lê nossa tese 10 anos depois, a gente, poxa, isso aqui podia ter ficado melhor, né? Isso aqui eu não fiz direito. Então acontece isso, mas também dá uma olhadinha nessas questões normativas. Então é isso, Raíssa, tá tranquilo. As sugestões que eu fiz aqui, o que é que eu recomendaria a você? Vê com o Gabriel o que é prioritário. Você não precisa fazer tudo, tá? Você coloca como sugestão, é o que eu considero ideal, tá? Mas não é obrigação. Ai, a Raíssa tem que colocar, porque se não colocar, a sensação vai ficar ruim. Mas eu recomendaria você observar fortemente a questão dos dados sobre o SRI, no referencial teórico, a questão da mediação no referencial teórico para correlacionar com o SRI, e essa análise um pouco mais crítica dos dados, sabe? Assim, se trazendo elementos propositivos para aprimoramento do que você encontrou nos dados. Então, basicamente é isso. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Satisfação, Fernanda, em revê-lo, né? E Gabriela, mais uma vez, estar com você. Obrigadão, gente. Muito bem, obrigada, professor. Raíssa, eu anotei tudo e não tem discussão, se nós vamos seguir, porque eu achei, de fato, todas as considerações muito pertinentes. Eu só preciso fazer uma defesa aqui da Raíssa, depois você fica à vontade, Raíssa, para comentar também a fala do professor. Esse conceito do Almeida Júnior, na introdução, foi até eu mesmo que pedi para ela colocar, porque eu estava sentindo falta do conceito de mediação na introdução, porque eu gosto quando a introdução ela traz esses conceitos básicos, assim, conceitos da pesquisa, mas eu entendi completamente essa questão que a gente acaba caindo na naturalização, como se serviço de referência fosse sinônimo de mediação. Então, a gente, no momento, talvez não tenha conseguido ver o impacto disso, mas foi nessa tentativa de trazer, olha, a gente também vai trabalhar com mediação, mas a gente vai melhorar a parte teórica e rever essa introdução. Então, isso serviu muito para mim também tomar esse cuidado, sabe, professor? Agradeço. E aí, das categorias, se quando você traz essa sugestão, né, de mais leitura de alguns textos, embora a Raíssa tenha caminhado muito sozinha, né, nesse momento aí, fazendo as análises,
e eu fiquei com uma sensação, será que eu peço mais? Então é bom quando a banca fala, porque assim, acho que dá mesmo para trazer mais aporte teórico nas análises e um pensamento crítico que a Raíssa tem, né? A gente vê que a Raíssa domina aí a pesquisa, o contexto. E aí, só para finalizar também, esse serviço de referência educacional, educativo, melhor dizendo, é um conceito, Raíssa. Então, assim, às vezes a gente está assim, no olho, no contexto do furacão, mas você tem a faca e o queijo para ir para um doutorado, né? Então, acho que tem muita coisa ainda para discutir o serviço de referência, porque não é uma literatura tão expressiva, né? Assim, essa discussão do serviço de referência, e você sinaliza para um conceito. O professor Jonathan comentou que né, assim, não está conceitualmente explícito porque está nesse processo, mas acho que é um caminho que você abre a partir da sua pesquisa, pensar justamente essa questão da educação e serviço de referência e como a educação está sendo necessário cada vez mais adentrar nessas discussões, né, da biblioteconomia, porque só a informação ficou insuficiente, né, Jonatas? Então, a gente está precisando trazer a educação novamente, né, para esse diálogo com a biblioteconomia e ciência da informação. Mas é isso, Raíssa, se quiser comentar alguma coisa, senão eu passo para o professor Fernando. Eu agradeço muitíssimo, e assim que você tiver repassar, né, suas considerações, mas de qualquer forma eu também anotei, a gente vai seguir com elas. Raíssa, quer comentar? Quero só agradecer também, eu fiz também as anotações aqui, achei as avaliações muito pertinentes, gostei da parte que você comentou para eu fazer mais essa robusta, né, essa discussão lá nas categorias, e também em relação ao quadro A18, né, conseguir, vamos dizer, costurar melhor essa forma crítica daqueles serviços também com que foi falado na pesquisa. E, mais uma vez, agradecer mesmo pelas contribuições, desde a qualificação, que foram primorosas no meu trabalho. Eu deixei tudo anotado no documento, vou enviar também para vocês, para facilitar também a leitura. Melhor ainda. Muito bem. Obrigada, professor Jonatas. Então, a gente segue com o professor Fernando. Fique à vontade para seguir aí com essa arguição, com seus comentários, leituras. Muito obrigada pela participação novamente. Obrigado, Gabriela. Prazer em revê-lo, Jonatas. E Raíssa, para mim, muito feliz de participar desse momento da pesquisa, né? Eu iniciei a orientação com você lá atrás, bem lá no comecinho, né? Quando a gente ainda tinha pensado em algumas poucas coisas, depois a Gabriela assumiu. E depois ainda participei da sua banca de qualificação. Então, tenho aí uma participação legal nesse trabalho. É um trabalho que me interessa muito, porque eu ministro a disciplina de serviço de referência, embora não esteja ministrando agora, há um tempo, e gosto de música. Então, achei esse trabalho muito interessante. E, assim, sou muito mais leigo em mediação, obviamente, do que Gabriele e Jonatas, mas eu fiquei pensando, inclusive durante a arguição do Jonatas, algumas possibilidades de encaminhamento dessa construção para chegar no conceito de mediação da informação especializada, talvez até como uma contribuição teórica para o trabalho, não apenas uma contribuição prática por meio da cartilha, mas também trazer uma contribuição teórica, mas eu vou falar como. Eu queria iniciar com a última fala do Jonatas, que foi em relação à versão em DOC. Eu fui consultar a versão em PDF e não está com esses problemas de alinhamento. Eu fiz a avaliação na versão em DOC, mas depois eu fui buscar a PDF, né? Certamente você deve ter feito no Google Docs, aí quando vai passar para o Word, ele faz essa coisa, né? Essa formatação, tira a formatação. Então, como você deve continuar trabalhando com a versão em DOC, obviamente, então você tome esses cuidados aí realmente em relação aos alinhamentos. É uma questão que eu não curto muito, eu vou tentar ir na ordem, mas eu também tenho uma ideia aqui de reorganização do texto, tá? Pensando de algo mais geral para o específico, mas também vou falar depois. Eu acho que no resumo os objetivos específicos não precisaria estar ali, porque eu acho que acaba ficando um resumo muito longo, né? Então eu tiraria os objetivos específicos, mas isso também é uma questão minha, assim, não sei se na norma diz que é necessário ter os objetivos específicos. Eu acho que fica um resumo muito extenso,
E às vezes a pessoa vai ver no repositório ali, ela quer saber o que a pessoa fez, como ela fez, resultados que chegou e pronto, né? Gostaria também de sugerir a introdução em texto corrido, porque se você for separar em tópicos, aí teria que ter a definição do problema, os objetivos, justificativa, estrutura do relatório científico. Aí eu acho que fica até maçante. Isso a gente faz mais para a graduação poder entender, os alunos de graduação, né? O que é problema, o que é objetivo. No seu caso, poderia ser um texto corrido, um texto mais objetivo, retirar realmente as citações, porque você traz as duas ainda do Almeida Júnior, a anterior e a atualizada. E sabe o que eu pensei para fazer esse alinhamento de serviço de referência na introdução, né? Na introdução, você poderia fazer assim, tem uma fala do Almeida Júnior, não sei se ele tem isso escrito, mas também dá para a gente citar a fala de uma palestra registrada, está lá no YouTube, em que ele diz que quando ele traz a mediação da informação, ele traz para suprir uma lacuna teórica que o serviço de referência tem. E realmente, se a gente pensar, quando eu trabalho na disciplina, eu trabalho com as 5 linhas de atuação de serviço de referência da Macedo, da Anice Macedo, de 90. Eu acho que é o melhor começo para se trabalhar o serviço de referência, sabe? Depois a gente vai atualizando. Mas realmente a gente tem essa lacuna. Então, talvez trazer esse pensamento do Almeida Júnior só para fazer essa primeira relação, mas depois trabalhar isso no referencial teórico, como o Jonatas diz, né? E aí, já indo para o referencial teórico, porque as sugestões em relação ao problema de pesquisa e aos objetivos, eu concordo com o Jonatas, eu não tinha feito, só tinha alterado um pouco o problema para tirar aquela palavra outras, porque estava assim, deixa eu ver como que estava aqui. Como a investigação de outras bibliotecas brasileiras, eu acho que poderia tirar o de outras. Então, se for para manter como está, tiraria o de outras, porque ficaria como a investigação de bibliotecas brasileiras especializadas em música pode contribuir para o desenvolvimento das atividades de referência da biblioteca específica. Acho que o de outras fica redundante, né? Aí vem a primeira alteração aqui estrutural. Para a gente pensar no sentido do geral para o específico, eu começaria falando sobre o serviço de referência em bibliotecas. Não especializadas, você vai falar de bibliotecas especializadas depois. Então, primeiro você começa a falar do serviço de referência em bibliotecas, e aí você já faz a ponte com a mediação. A ponte não, né? Porque, inclusive, tem um momento que você fala da ponte entre o acervo e o usuário, eu já só fico lembrando do pessoal falando, não fala em ponte nesse sentido, né? Eu até pedi para você substituir por mediação. E nessa sessão, que seria, assim, a sessão 3 passaria a ser sessão 2, e aí já juntando com o que o Jonatas falou, ela poderia se chamar Serviço de Referência em Informação e Mediação da Informação, já para você fazer essa interlocução. Eu, como eu sou mais leigo no assunto, eu hoje, e também por ser mais jovem no sentido... Não por ser mais jovem, não, a Gabriela vai me matar, que ela é mais jovem que eu. Mas não é nesse sentido, não. É por ser mais jovem no estudo da mediação da informação, né? Eu acabo seguindo muito mais o conceito do Almeida Júnior, né? E aí, quando eu trabalho com os meus alunos aquelas 8 etapas do Grogan, vou tentar ser até mais calmo na hora de falar para poder conseguir ser compreensível, né? Aqueles 8 passos do Grogan não dialogam em nada com o conceito atual do Almeida Júnior, certo? Só que a gente tem que trabalhar com os alunos aqueles passos, porque cair em concurso o aluno tem que saber. Mas se a gente pensar bem, quando a gente chega lá, tanto no Grogan quanto na Figueiredo, chega lá no final, não existe exatamente esse momento de dialogar com... Aí existiria um momento de dialogar com a apropriação da informação, que é algo que, aparentemente, eles não trazem naqueles passos. Eles até falam, Figueiredo vai falar de retroalimentação, mas ela não vai falar de apropriação. Vocês poderiam tecer alguma coisa nesse sentido, dialogar esses passos, essa coisa tradicional de serviço de referência, que a gente tem que trabalhar, porque né, com esses conceitos mais atuais. E aí entram também as dimensões que o Jonatas fala, né, tanto dele quanto
da IRET, né? Você poderia trazer e dialogar teoricamente com o serviço de referência da informação, assim, com essa teoria mais antiga. E talvez, que é uma coisa que é engraçada, a gente dá aula, a gente faz a reflexão com o aluno, mas a gente não escreve, né? E aí, às vezes, a gente deixa para o aluno pensar e escrever. Eu acho que isso seria uma contribuição legal do seu trabalho, de atualizar essa literatura. Sei lá, criando um outro passo. Não sei, você pode fazer isso, está no mestrado, você pode, né? Exatamente para depois a gente chegar no sentido de entender o serviço de referência, embora ele historicamente não seja atrelado à mediação, mas hoje a gente tem que pensar no serviço de referência como uma atividade de mediação explícita, né? E aí eu senti falta também de você trazer a mediação implícita e explícita, que também já casa a mediação explícita com a disseminação da informação com o serviço de referência. Olha como tudo, né, vai se costurando, de modo que vai ter um momento que a gente vai entender que a gente deveria já entender o serviço de referência como um serviço mediador. Isso sem dúvida. Mas como ele deve ser efetivamente mediador? Aí que vem, acho que a contribuição do Jonatas nesse sentido, de realmente fazer com que ele seja um serviço mediador na prática, né? Não só na teoria. Bom, isso assim, o item 3 seria sendo 2. Uma coisa que me incomoda também, eu acho que você poderia até tirar a subseção 3.1, sabe por quê? É uma coisa que eu observo na nossa área. A gente tem um gap enorme entre teoria e prática. Por exemplo, a gente falava lá de RDA. Eu dei aula sobre RDA em 2011, quando não se tinha aplicação de RDA. Que aplicação que a gente tem em 2026 de RDA nas bibliotecas na prática, né? Quantas aplicam? O Modesto falava em OPAC 2.0 lá não sei quando. O que as nossas OPACs mudaram? Mudaram o sistema, vieram outros sistemas com características sociais, mas os OPACs continuam os mesmos, né? Aí você fala em serviço de referência virtual. Poxa, mas isso já deveria ser, quer dizer, não deveria ter nem essa diferença, né? Só que no final das contas, eu também acabo indo ao contrário ao que eu mesmo falei, porque parece que na pandemia a gente viu que é serviço de referência virtual, né? Eu acho que quem trabalhou com serviço de referência durante a pandemia, ou quem precisou, ali a gente tem, porque não tinha como fazer de outro jeito, né? Acho que até alguém poderia ter, não sei se alguém já escreveu sobre isso, serviço de referência virtual. Eu sei que tem uma bibliotecária do Rio que teve a ideia de criar um podcast nesse momento. Então, olha que coisa. Então, a ideia ela veio de um contexto propício para... Mas será que teria vindo? Não estou dizendo que ela não teria ideia, mas, assim, no contexto do trabalho do dia a dia, será que vem? Então, são várias coisas a se pensar. Bom, aí nesse sentido, mas claro que você tem que falar de serviço de referência virtual porque está na literatura e a gente tem que fazer essa relação. Agora eu vou lá, então, além dessa alteração da ordem, eu queria ir lá para a sua formação de categorias. Eu sei que isso está lá na metodologia, mas eu senti, quando eu estava lendo, eu cheguei assim. Você mostra as categorias dizendo que elas são baseadas, as 5, né? Elas são baseadas na literatura que você consultou e nas respostas das pessoas. Eu acho que não deveria ser retrospectivo. Acho que a criação de categorias ela antecede a análise. Você pode até, durante a análise, encontrar uma categoria nova, mas tem que dizer, olha, nessa análise X eu encontrei tal categoria que vai ser usada depois para uma outra coisa, que depois eu também vou falar. O que acontece? Eu acho, aí é achismo, tá? Que mediação da informação especializada seria uma contribuição teórica. Se a gente for pensar que tudo no serviço de referência, todas as atividades são mediadoras, ou uma mediação explícita, por que eu tenho uma categoria de mediação da informação especializada? Eu poderia ter o serviço de referência
que trabalha numa biblioteca especializada, que atua numa perspectiva de mediação da informação especializada e que vai ter tais categorias de análise. Aí depois você poderia conceituar o que é mediação da informação especializada, não sei se eu estou conseguindo ser claro assim, e colocar essas categorias dentro disso. Entende? E aí, qual que seria a minha... Mas isso não mexeria com seus dados, seria só uma mudança de categorias. Aí, o que eu sugeriria? Que você usasse como categorias aí volta para Macedo, né? As linhas de atuação do serviço de referência da Macedo, que eu vou tentar encontrar aqui, que está na página 80, né? É isso? Então, assim, eu realmente tiraria a mediação da informação especializada como categoria, porque eu entendo que a mediação da informação especializada está na educação do usuário, está na avaliação, está na divulgação, está em todas as atividades. Aí a gente pode discutir também, porque como eu estou entrando num terreno que eu não conheço muito, então a gente pode discutir isso se realmente faz sentido, né? Onde que estão essas linhas, gente? Está lá na página. Eu vou achar aqui. A primeira é o serviço de referência propriamente dito. Esse serviço de referência propriamente dito, ele é o serviço de referência passo a passo, que pode ser virtual ou não. Por isso que eu não consigo entender... e outra coisa, serviço de referência virtual como uma categoria também não. Porque todos os serviços podem ser virtuais. Então, a gente teria, assim, como uma primeira categoria, o processo de referência, que pode ser analógico ou digital. O segundo é educação de usuário, que se pode chamar de educação de usuário e competência informacional, ao invés de serviço de referência educacional, que também envolve mediação, que também pode ser virtual. Né? A gente vai ter comunicação e divulgação da biblioteca, que poderia ser uma categoria só, que você colocou junto com a avaliação. Comunicação e avaliação são diferentes, divulgação e avaliação são diferentes. E uma categoria que eu não consegui encontrar aqui, mas uma categoria chamada a disseminação seletiva, que faltou. Eu não encontrei isso nas falas dos sujeitos, mas então isso se selecionou. Em algum momento alguém falou de alerta e disseminação seletiva? Uma pergunta, assim. Não. Foi muito... Não, né? Foi, não. Assim, até falou assim, que antigamente se usava, mas assim, não falou como algo, vamos dizer assim, atual, entendeu? Que pode ser... E assim, acho que foi algo bem longe, assim, porque eu não me recordo muito bem disso nas entrevistas, para ser bem sincera. Então, aí para mim, assim, poderia usar 5 linhas como categorias, e aí você coloca a categoria curadoria da informação, que você nem falou antes o que é. Na verdade, você falou que uma biblioteca lá especializada, internacional, faz curadoria. Então, acho que nessa tabela ficou faltando isso. Primeiro, acho que a tabela ela envolve mediação da informação especializada como um todo, essa tabela de todas as categorias são mediação da informação especializada no serviço de referência, em bibliotecas especializadas, usando serviço de referência virtual ou não, usando ambientes analógicos ou digitais. Eu acho que tudo isso, essas categorias estariam dentro desse universo, e aí viriam as 5 linhas da Macedo, a curadoria que você encontrou lá na Biblioteca Internacional. Então, você poderia trazer número da categoria, coluna categoria, coluna de onde veio essa categoria na literatura ou na prática, mas foi na literatura que você encontrou lá, e talvez uma 4ª coluna já relacionando com essas dimensões que eu não domino, né, enfim, mas vamos pensar lá, tem educação do usuário, competência, vai ter uma dimensão ética, acredito eu, né? Talvez alinhar. Então, seria uma construção de categorias com base na literatura, aí você mostra de onde vem e você ainda analisa as dimensões da mediação que estão associadas.
Aí, no final, isso na metodologia, né? Depois lá, você faz os resultados, a discussão dos resultados. Lá no final, você propõe, olha que interessante, um conceito de mediação da informação especializada. Imagina, com base... Bom, aí você vai ter toda a base teórica e prática possível para isso. Não precisa, acho que, de um doutorado para fazer isso. Você já vai ter tudo pronto ali, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim, aí eu também sugeriria que você... Aí, então, esses quadros seus são muito legais. Eu não sei porque o povo põe os quadros que faz, tem todo um trabalho lá como apêndice. Joga o apêndice para cá, para o texto, né? O Jonatas já falou. Quer ver? Tem uma coisa também bacana. Ó, o quadro 18, serviços e produtos considerados diferenciados. Você poderia separar também por categoria. É bom, você separou por categorias, mas trazer a categoria aqui mesmo, sabe? O nome da categoria. Porque agora talvez mude a categoria, se vocês forem por esse caminho. Mas também não der trabalho, né? Porque senão vai... Mas eu acho que realmente mediação da informação especializada de serviço de referência virtual não deveriam ser categorias. Tá? Na minha opinião, né? E aí você podia construir uma nova seção com o produto, porque o seu produto ele vai ficar separado da dissertação, né? Eu não entendo muito bem como o pessoal está fazendo, mas poderia trazer a cartilha, não a cartilha bonitinha, mas o texto da cartilha como item 7, como produto, a seção 6, considerações finais 7, referências, porque a cartilha depois vai ser colocada separado. Tudo bem que ela pode... Eu não sei, ela está indo junto com a dissertação também? Gabriela, eu faço com que eles coloquem, sabe por quê? São depósitos diferentes, né? Então, para não ter essa dissociação, então, essa cartilha, esse produto, como um apêndice. E aí, também, ela deposita depois no repositório institucional. Porque antes não era assim, entendeu? Mas, pelo menos, todos os meus orientantes, eu faço com que seja o apêndice. E o produto também depositado lá no repositório, entendeu? Ah, então, então assim, eu acho que tá bom já. A gente não precisaria fazer isso, não. A gente é isso, é só isso. Só nas considerações finais coloquei aqui que talvez você poderia colocar como um destaque aí, se deu pesquisa, embora eles já mencionem assistentes, né? Não sei se alguma biblioteca tem um assistente, tipo um assistente de IA, mas reforçar, talvez, que seria interessante pesquisas que trabalhem mais com essa questão de IA com as ferramentas que nós temos hoje, de aplicar isso, né? Serviço de referência. É isso. No mais, parabéns. Obrigada aí, Fernando, pelas considerações. Começando do início. Então, essas questões do objetivo, é sempre assim, é uma questão subjetiva, né? Aí tem banca que pede para colocar tudo, tem aí essa visão de tirar, assim, porque não tem uma regra mesmo, né? Não. Então, eu acho que eu vou deixar os objetivos específicos, só porque senão em algum momento a gente escuta porque não tem os objetivos específicos, né? Fique à vontade. Aí as outras considerações eu também anotei aqui, agradeço. E aí eu vou voltar, depois vale a pena, Raíssa, a gente voltar nessas categorias, talvez a gente consiga substituir o nome, porque tem sentido mesmo o que o professor Fernando falou, assim, da questão, se a gente está lidando com o serviço de referência, com a mediação, são conceitos mais amplos, e a categoria tende a reduzir. Talvez se a gente conseguisse extrair das falas o nome de alguma outra coisa, ou para não desestruturar muito, talvez a gente pense nas considerações finais e dar uma explicação sobre isso, meio que sair pela tangente, não sei, entendeu? Mas aí eu vou pegar depois esse trabalho. A gente vai ver com calma, né, Raíssa? Mas, de qualquer modo, também anotei tudo e esse conceito. Então, a Raíssa tem o serviço de referência educativo e essa mediação da informação especializada, né? Assim, então, é uma proposição também interessante, que a gente gosta de deixar mais evidente, né? Você tem bastante falas, assim, você tem um conjunto grande de falas.
para além do que você apresentou na dissertação? Sim, porque eu consegui transcrever toda a entrevista e cada entrevista durou em torno de uns 40 minutos. E aí a maioria foi com uma pessoa só, mas aí teve uma das entrevistas que foi bem interessante, que participou o gestor, o bibliotecário de referência e um outro servidor que ele não é bibliotecário, mas ele é da música, então ele tem esse know-how, né, do universo, e aí essa foi uma que eu considerei bem interessante, assim, a proposta. Cada um foi dando meio que um pouco, para cada pergunta que eu fazia, um pouco da sua visão, né, a visão do gestor, a visão do bibliotecário de referência e a visão daquela pessoa que tem realmente o know-how da música. Então, eu acho que, não só ela, né, como as outras entrevistas, foi bem válido, assim, foram boas, assim, boas conversas, né? Sabe o que eu pensei? Espero que ninguém me bata aqui. Mas, assim, o que você poderia fazer? Porque, gente, é uma coisa... É difícil fazer esse tipo de análise em trechos longos, né? Ainda mais se for criar uma categoria nova, né? Eu acho que poderia ter outras categorias e poderia manter mediação como algo maior, mas também trazendo o que eles falam sobre. Aí podia usar IA, de repente, não para, obviamente, fazer, mas para ajudar a coletar esses dados relativos às categorias e para ela tentar identificar também se não tem uma outra categoria escondida ali que, às vezes, na hora da análise humana não aparece. Eu não vejo problema, pelo menos assim, de ser um instrumento de auxílio para que depois você entre no corpus e veja, né? Porque talvez você tenha até utilizado pouco do que você coletou. Né? Entendi. Eu acho que esse momento depois da defesa, né? Aí eu acho que a gente se acalma um pouco, né, Raíssa? E aí a gente começa a ver o trabalho também com outro olhar, né? De aprimoramento mesmo, de um trabalho que vai aí para o repositório, vai para o mundo. Mas a gente já vai olhar tudo com calma, né? Eu já recebi aqui os comentários do Jonathan, do professor Fernando também anotei. Eu vou mandar também. Beleza. Então tá, gente. Nós vamos nos reunir, eu vou compartilhar aqui o link, só para a banca entrar. Tá abrindo aqui o chat? Peraí. Eu coloquei aqui no chat, né, da nossa sala. Aí a gente sai desse, depois a gente volta. Tá bom? Então tá. Tá bem.